pessoal, hoje vamos falar mais um pouquinho sobre maternidade e hoje eu vou contar pra vocês quais foram as fases mais difíceis que eu tive após o nascimento do Lucas, as fases mais difíceis assim da maternidade até agora, ele com 2 aninhos. Pra começar, eu acho que talvez tenha sido a fase mais difícil pra mim, foi a fase pós-parto, né? Que é aquela fase que você ainda tá se adaptando, você tá se conhecendo como mãe, você tá começando a entender o seu bebê, né? Começando a se adaptar a tudo aquilo ali. Então acho que essa pra mim foi a fase que eu posso assim enumerar, sabe? Número 1, top assim, de fase mais difícil da maternidade. Em segundo lugar vem aquela fase da amamentação, né? Eu confesso pra vocês que eu não tive assim grandes problemas com a amamentação, mas eu tive só aquele probleminha do bebê não querer pegar, né, o peito assim de início, mas graças a Deus hoje em dia a gente tem o bico de silicone e foi ele que me ajudou. Mas o que eu digo pra vocês que é uma fase difícil na amamentação, eu acho que é a parte do cansaço, sabe? Você fica muito cansada, é muito assim desgastante, você tem que ficar pra aquilo ali o tempo todo, então acaba que essa parte de acordar assim também na madrugada, né? No início o bebê mama demais, o Lucas mamava assim de 2 em 2 horas, então foi muito difícil, sabe? A parte do cansaço. Fora isso, né? A amamentação foi uma fase muito boa. Em terceiro lugar, que chega aí junto da amamentação também, vem a fase das malditas cólicas do bebê, né? Só quem teve bebê com cólica sabe como que é difícil, gente, porque é uma coisa que fica fora do seu controle. Você vê ali o bebê chorando, você tenta fazer de tudo que recomendam e nada adianta, gente. Cólica no bebê é uma coisa assim que deixa qualquer mãe, qualquer pai de cabelo em pé. Eu lembro que na época que o Luquinhas teve cólica, foi bem assim no início, gente, no primeiro mês, aquela fase que eu tava cansada, tava me adaptando a tudo, tinha amamentação de madrugada e ainda por cima ele teve essa fase de cólicas, que foi uma fase muito difícil também. E aí eu lembro que eu fiquei com a alimentação assim muito restrita, assim, tipo, só comia coisa integral, evitava certos tipos de tempero, bebida, só água e, gente, olhe lá. Então assim, foi uma fase bem difícil, mas que quando ele tava assim com uns 3 meses passou, e graças a Deus depois disso ele não teve mais nada, mas enquanto teve foi realmente muito difícil. Depois dessa fase de cólicas tem a fase das vacinas, né? Não que seja uma fase assim muito difícil, não é que é difícil, é que toda vez que a gente vai vacinar bebê a gente fica assim um pouco tensa, porque a gente não sabe se a vacina vai dar alguma reação, então a gente já vai naquela preocupação. É difícil, mas assim, tranquilo, passa, é uma coisa que a gente tem que fazer, então assim, nada demais, né? Só a atenção que gera mesmo. Fora isso, gente, tem que dar vacina no bebê, não tem jeito, não tem como fugir. Outra fase que também é super difícil é quando o bebê fica doente, gente, pega um resfriadinho, tem uma febre, aí a gente fica totalmente sem rumo, né? A gente para de fazer qualquer coisa que a gente esteja fazendo, a gente perde a concentração em tudo na vida porque o bebê tá doente e a gente tá ali concentrada naquilo pra entender o que tá acontecendo, né? E aí você tem que dar algum remédio, você fica preocupada com o horário de remédio. Então, gente, bebê doente, criança doente em casa é uma mãe desconcertada, porque eu acho que não tem mãe que fique bem, né, quando a criança tá doente, gente. É uma fase braba, viu? Agora vamos falar de separação. Toda mãe que trabalha, que precisa se ausentar depois que acaba o período da licença maternidade, sabe o quanto que isso é difícil, sabe? Você ficou ali 4, 6 meses cuidando do seu filho, você cria assim um vínculo incrível e aí você tá acostumada com aquela rotina e aí do nada sua licença maternidade acaba quando você menos espera e você tem que voltar a trabalhar. Essa é uma fase muito difícil que eu tive que passar durante uma semana. Quando o Luquinha estava perto de completar 7 meses, acabou a minha licença maternidade, né? Eu falei pra vocês já que eu saí do trabalho e tal, mas até eu sair da empresa que eu trabalhava, eu precisei voltar ao trabalho, né? Acabou meu período, chegou lá, acho que foi uma segunda-feira, eu precisava voltar, precisei ficar longe do Luquinhas assim durante uma semana mais ou menos, mas o que eu fazia? Eu deixava ele com a minha mãe, e aí trabalhava só meio período e voltava pra ficar com ele, gente. Agora, esse meio período que eu trabalhava, o fato de eu sair de casa, ter que deixar ele com minha mãe, ter que me ausentar dele assim por algumas horas, nossa, gente, é tão difícil, sabe? Nossa,
Eu entendo perfeitamente as mães que voltam a trabalhar, eu sei o quanto que isso é difícil, gente, porque é muito difícil você quebrar esse elo, sabe? Você voltar à sua rotina de trabalho, sendo que agora não é mais você sozinha, agora tem ali um bebê, tem uma parte de você, sabe? Então só eu sei o quanto que isso é difícil. Por mais que agora eu seja mãe em período integral, eu tive que passar um pouco por isso e foi bom porque eu acho que toda a experiência é válida, né? Falando agora de comidas, tem a fase da introdução alimentar. Pra mim não foi uma fase difícil, tá? Porque o Luquinhas ele sempre comeu super bem. Mas com a introdução alimentar vem aquelas fases chatas onde o bebê não quer comer de jeito nenhum. Eu já passei fases assim tão difíceis com o Lucas que ele ficava assim uma semana sem querer comer comida, sabe? Tomava, sei lá, sorvete porque era a única coisa que ele tomava, então eu precisava dar alguma coisa que ele aceitasse, mas eu tentava de tudo e ele não comia absolutamente nada. Por sorte, nessa fase ele ainda estava amamentando, né? Eu ainda estava amamentando, mas ainda assim é muito difícil você oferecer vários tipos de comida, você inventar coisas, você fazer de tudo e a criança simplesmente não come, nem toca na comida, gente. Só quem passa por essa situação sabe o quanto que é difícil e estressante, né? Não basta ser difícil, tem que ser estressante também, né? Senão não é papo de maternidade. Gente do céu, e quando o bebê começa a andar, a tensão que gera dentro de uma casa. A gente tenta tirar todas as coisas do caminho, né? Você tira puff, você tira cadeira, você bota aquela espuminha de proteção na quina da mesa, mas ainda assim não tem jeito. Quando a gente menos espera, a criança vai lá e dá um tombo, vai lá, bate a cabeça. Essa fase, quando começa a andar, é muito gostosa, mas ainda assim, né, gera aquelas preocupações. A gente fica com medo o tempo todo da criança cair, de se machucar, né? A criança sai correndo com aqueles passinhos tortos, a gente sai correndo atrás com medo dela se estabacar no chão. É difícil, mas também é muito bom. Bom, agora pra gente finalizar, vamos falar de uma fase dificílima na vida, que é a fase do Terrible 2. A fase da birra, a fase da manha, a fase que a criança começa a se entender no mundo, ver que tem vontades, que com o jeitinho delas a gente faz o que eles querem, né? Então essa fase, gente, também é uma fase muito difícil, viu? A gente sai com a criança grita, a gente dá uma comida pra criança, a criança cospe, enfim, gente, Terrible 2 é uma fase que também é muito difícil e muito estressante, principalmente porque o Terrible 2 vem justamente quando a gente acha que tudo está ficando mais tranquilo, que a criança está ficando mais independente, que a gente pode assim relaxar um pouco, aí do nada a criança vira do avesso, vem o Terrible 2, a criança grita, a criança chora, você não pode falar com a criança que a criança chora, esperneia, ela transforma o seu dia em uma coisa estranha, sabe? Estressante. Eu sei que a maioria das mães já passou por isso, então vocês podem concordar comigo aqui nos comentários que é uma fase, gente, que haja paciência, é uma fase que é muito difícil. Essas foram as fases que eu lembrei que foram bem difíceis pra mim até agora, o Luquinhas com 2 anos. Vamos ver, né, porque ainda tem muitas fases pela frente, então daqui a pouco provavelmente eu farei um vídeo atualizado, né, de novas fases difíceis da maternidade. Vem muita coisa ainda pela frente, gente, então eu já vou aqui me preparando, vou pensando, mas, né, eu acho que o trabalho nunca tem fim, nunca deixa de ser difícil, nem quando os filhos se tornam adultos, né, porque começa a criar asa, a gente começa a sair de casa, aí já gera mais uma preocupação, né, mas enfim, gente, tudo isso, né, faz parte da vida, a maternidade é assim mesmo, tem os momentos difíceis, mas não deixa de ser uma coisa, assim, extremamente prazerosa, uma coisa que é muito gostosa, assim, de viver. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, gente, deixa o seu like aqui, deixa também aqui nos comentários, assim, quais foram as fases que foram difíceis pra vocês, que eu vou adorar saber. Então é isso, gente, um beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!